A partir de agora nós vamos meditar na Palavra de Deus. Quero compartilhar algumas coisas que o Senhor me mostrou através desse Salmo 118. É a Tua Palavra, Senhor, que vai ser ministrada às nossas vidas, que possamos ter a compreensão e a revelação do que o Senhor pretende nos ensinar, direcionar, conduzir, admoestar e falar com cada um de nós. Por isso nós requeremos de Ti e carecemos de Ti uma compreensão das Escrituras através do Teu Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém. Salmo 118, primeiro verso, começa dizendo assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o meu amor dura para sempre. E sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade, um lugar espaçoso. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens ou o ser humano? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados como abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas do justo. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste e fosse a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular ou a pedra de esquina. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o Senhor que vem, bendito é o que vem em nome do Senhor, melhor dizendo. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a luz, com a sua bondade para conosco. Juntem-se a um cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Salmo 118, ele vai estar entre o menor salmo, que é o 117, e o maior salmo, que é 119. É um salmo que vai transitar entre esse menor para o maior. E ele é um salmo histórico da reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo do Senhor e ao mesmo tempo da cidade que estava assolada. Aquela história que a gente encontra no livro de Neemias.
onde Neemias vai reconstruir os muros da cidade. E Esdras já tinha chegado, estava tentando restaurar o templo, ele como sacerdote. E naquela situação existia sim a possibilidade de ter resgate de pessoas, restauração de vidas e ao mesmo tempo a cidade, mas em especial o templo do Senhor, ser completamente restaurado. Essa história vai se passar aí mais ou menos 450 anos antes de Cristo, e ela vai ser tão atual para os nossos dias porque a Bíblia é dessa maneira. O Salmo 118 ele vai começar dizendo para a gente ser grato a Deus por todas as coisas, e ele finaliza dizendo que a gente precisa entender que Deus é bom e que o amor dele dura para sempre. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. O Salmo então inicia dizendo que devemos render graças a Deus, porque Ele é bom. Ele faz tudo para a glória dEle, e ao mesmo tempo o amor dEle é tão grande, eterno e intenso, que dura para todo sempre naqueles que estão nele. E se a gente iniciou nele, Ele é fiel para cumprir o propósito até os últimos dias em Cristo Jesus, para que Ele continue sendo bom, porque Ele é imutável. E nós que estamos desfrutando e participando desse amor, saberemos também na eternidade, não mais com esse corpo físico, que esse Deus é um Deus que cumpre, porque Ele é um Deus de amor. Ele é o próprio amor. Então precisamos render graças e entender que nós somos um povo agraciado por Deus e precisamos estar com os nossos corações, com as nossas mentes em gratidão em todas as circunstâncias, independente se elas sejam circunstâncias ruins ou boas, se elas sejam circunstâncias transitórias, passageiras ou mais duradouras, se seja na alegria, na tristeza, nas dores, nas adversidades, nos momentos de felicidade. Uma coisa nós temos certeza quando começamos a ler e entender as Escrituras: Deus é bom e o amor dele dura para sempre. E aí ele vai dizendo no versículo número 2, para que todo Israel diga que o amor de Deus dura para sempre. Os sacerdotes também falem sobre isso, e que nós possamos então temer ao Senhor, e todos aqueles que temem a Ele digam que o amor dele dura para sempre. Deus quer que a gente seja um povo alegre em meio às adversidades. Ele quer que a gente renda graças a Ele em todos os momentos. Deus nos convida para sermos um povo que rende graças, porque Ele é bom. Deus é bom. E aí ele vai dizer, a partir do versículo número 5, que quando a gente está angustiado e clama, Ele nos responde. Deus não nos deixa sem resposta das orações. Ele ouve a nossa oração e no tempo oportuno nosso, Ele vai responder com aquilo que apraz a vontade dEle. Deus não vai responder uma oração que está fora da vontade dEle. Deus só responde aquilo que está de acordo com o que Ele quer. Ele é soberano e com o que está de acordo com as Escrituras Sagradas. Deus é um Deus que cumpre os mandamentos, as ordenanças, os estatutos e principalmente os princípios dEle. E Ele não vai mudar porque a gente está orando para que algo aconteça diferente. Muito pelo contrário, o Espírito dEle vai nos conduzir a orar o que é a vontade dEle. Orai e pedir e não receber porque pedir mal. O pedir mal ali está relacionado com os próprios deleites, prazeres da vida, mas quando a gente pede de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, quando a gente ora aquilo que é a vontade de Deus, Ele responde. E essa resposta ela pode ser rápida, ela pode ser de um tempo maior, um tempo menor, mas algo a gente tem certeza, que Ele nos responde e nos coloca num lugar livre. Deus é um Deus que nos liberta. Ele é um Deus que nos livra. Ele nos coloca em liberdade. O povo de Deus é livre, independente do governo. Nós somos livres porque Jesus nos libertou. E
estaremos livres, ainda que presos, ainda que encarcerados, algemados. As Escrituras Sagradas nos mostram, ainda que estejamos em desvantagem, ainda que estejamos feridos, ainda que estejamos enclausulados, nós somos livres, porque recebemos a liberdade espiritual para adorá-lo aonde estivermos, ainda que seja calados. Amém? Ele nos colocou nesse amplo lugar espaçoso. E Ele vai dizer que o Senhor está conosco. Emmanuel, o Senhor está comigo, eu não temerei. Ei, igreja, vocês estão com medo de quê? Deus está conosco e nós não devemos ter medo nem pavor de nada e de ninguém. Não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas daquele que destrói não somente o corpo, mas também lança no inferno. Esse é o princípio. Não fiquem com medo. Deus está conosco. O que pode então nos fazer o ser humano se Deus é que nos guarda? Deus é que zela pela nossa alma. Deus é que nos deu a salvação por intermédio de Cristo Jesus, e não tem ninguém que possa nos arrebatar da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada e ninguém, nenhum poder, nenhum espírito maligno, ninguém e nada pode nos tirar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele reafirma isso no versículo número 7. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Deus nos ajuda e levanta pessoas para nos erguer, nos ajudar. Não ficamos prostrados nem abatidos, porque Deus restaura a nossa sorte. Ele nos resgata de um lugar de trevas e nos coloca em um lugar de luz. Nós poderemos ver e veremos sim a derrota dos nossos inimigos. Os inimigos aqui são aqueles que estão contra os princípios de Deus, contra a vontade de Cristo, são os anticristos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra os principados e potestades nas hostes celestiais da maldade. E o interessante é que a gente vai chegando e se aproximando do meio do salmo, e a gente percebe que a situação ali era um levante intenso para não ter restauração da cidade, nem muito menos favorecer a edificação do santuário de Deus. As nações ao redor não tinham interesse nenhum de acontecer a restauração do templo em Jerusalém, e muito menos o fortalecimento dessa cidade. Então os judeus ali estavam oprimidos, cercados, sitiados, afrontados, oprimidos, passando uma dificuldade intensa. Mas a Bíblia diz em Neemias que 52 dias as muralhas foram erguidas. Deus deu vitória. Muitos daqueles que estavam vivendo aquela situação naquele tempo e era judeu, não ficou aliado para a reconstrução, porque eles estavam sendo beneficiados de alguma maneira. Casamento desigual, já tinha jugo desigual, já fazia comércio. Então, para alguns, a minoria, não era viável ter que dispensar mulher, famílias, porque estavam no casamento que Deus não queria, porque estava derrotado em algo, porque ia perder dinheiro, porque ia ficar desempregado. Então não era viável.
Aí você já sabe da história e vai se levantar algumas autoridades para poder não deixar isso acontecer. E a gente vai perceber que ao ler esse salmo, o salmista vem trazer algo para poder glorificar o nome do Senhor e saber que depois de toda aquela situação, Deus permite a restauração do templo, a edificação da cidade e guarda e zela com Israel até hoje. Aquilo aconteceu e depois dos conflitos intensos, o governo muda e muitas autoridades se levantaram contra, e eles passaram um bom tempo sem conseguir edificar mais nada, e a nação ficou parada há 20 anos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas o povo estava com a vida atrapalhada. Eles louvavam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. E Deus permite todo aquele acontecimento para que houvesse arrependimento e conversão genuína. E é por isso que ele vai finalizar rendendo graças ao Senhor, porque a grande maioria do povo entendeu que Deus restaurou a sorte daquela nação. Aleluia. E aí a gente chega no meio do salmo e ao mesmo tempo no apogeu ou no ápice daquilo que o salmo quer falar para a gente, mas o meio da Bíblia está aí agora, nos versículos de número 8 e 9. Se você pegar de trás para frente, de Apocalipse e Gênesis, ou de frente para trás, e for contando todos os versículos, você vai achar esses dois versículos que diz assim: é melhor você confiar em Deus do que colocar sua esperança no ser humano. É melhor você buscar refúgio no Senhor do que confiar em governantes. Todas as nações cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu os derrotei. Está falando de uma questão espiritual agora. Ainda que tenha esse conflito físico, mas para nós nos dias de hoje, entendemos que são situações familiares, pessoais, que são ligadas, direcionadas com o mundo espiritual. Um enxame de abelhas, é como se fosse um enxame de abelhas, mas logo foram extintas. Em nome do Senhor as derrotei. Ainda que se levante um exército contra nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Deus está conosco, Ele zela pela nossa vida. E quem se levantar contra nós cairá por terra. Eu estou falando da igreja verdadeira, os remanescentes, aquele que Deus separou e escolheu para a glória e louvor do nome dele. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Me atiraram no desviadeiro, tentaram me empurrar de um precipício, mas o Senhor me ajudou. Aquela passagem que Jesus vem andando no desviadeiro e as pessoas vêm aglomerar para tentar jogar ele sai de lado e vai embora para outro monte. Muitas vezes Satanás levanta pessoas para forçar a nossa queda, para mostrar o nosso passado, para nos colocar em conflito, em situações de crises psíquicas, emocionais, mas Deus é a nossa força e Ele nos ajuda. E no nosso cântico
a gente fala para Ele que Ele é a nossa salvação. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. Não tem ninguém que possa gerar salvação. Não existe outro Deus que possa salvar a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí agora ele vai começar a transitar na alegria de ver que a cidade estava sendo restaurada, que agora o governo entende que precisava ser dessa maneira, e o sacerdote, o sumo sacerdote Josué assume, e era um homem de Deus, um homem sério, e ele ajuda nesse processo de restauração por completo do templo. Como é que está o nosso santuário, a nossa casa de oração? Como é que está a nossa vida? O templo do Senhor que somos nós. Precisamos olhar para nós mesmos e deixar Deus restaurar, edificar. Mas para isso a gente precisa se arrepender, se humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados como pessoa, como família, como igreja. Deixar que, através da palavra, Deus possa edificar essas tendas e fazer com que esse santuário, esse templo, possa ser completo em edificação. E aí nós nos alegramos com brados de vitória. E aí ele diz assim: ressoam as tendas dos justos. Porque aqui ele está falando sobre aquelas tendas que tinham as festas dos tabernáculos. Provavelmente estava acontecendo. E aí eles montavam as tendas para que cada família pudesse representar e adorar a Deus com brados de vitória. E todas aquelas tendas estavam vibrando, as famílias estavam vibrando, reunidas, cada um na sua casa, cada um no seu lar. E se juntavam na grande congregação dos santos para glorificar a Deus pelas vitórias que Ele tinha dado ao povo. Então Deus nos ensina para a gente nos alegrar com brados de júbilo. A mão poderosa de Deus age com poder. O poder de Deus é imensurável. Ele tem todo o poder, Ele é o El Shaddai, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Quando Ele fala da mão direita, Ele está dizendo que a maioria das pessoas são destras. Então a força que a gente tem na nossa mão direita, ela vai prevalecer. Mão direita está falando sobre o juízo de Deus, está falando sobre o julgamento para realizar as coisas, está falando sobre empreender e edificar para que aconteça exatamente como foi planejado. A mão direita do Senhor é exaltada e ela age com poder. Deus está agindo com poder para restaurar os nossos templos, os nossos santuários, cada um individualmente, como família e como nação. Deus está usando o poder que Ele tem para resgate de muitos nesses dias. E a palavra de ânimo a partir de agora é: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Você que está pensando em tirar sua vida, você que está pensando em desistir, você que está pensando em largar tudo, essa morte aqui fala de questões espirituais. E Deus está dizendo: aquele que Ele escolheu e separou, vivo estará para sempre. Só que vocês e nós também veremos o que Deus está fazendo e anunciaremos, proclamaremos as maravilhas do Senhor para quem queira ouvir e quem não queira ouvir. Claro que o Senhor nos disciplina e muitas vezes essa disciplina é com severidade, mas não é para a morte, é para a vida.
Quando Deus percebe que precisa disciplinar, é porque um pai que ama demais o filho disciplina para que ele não se perca e ele não pereça. As portas da justiça agora estão abertas para mim, porque a gente aceita o tratamento de Deus, o amor de Deus, o alinhamento de Deus para conosco. E é por ela que nós atravessamos para render graças ao Senhor. A porta ainda continua estreita. O caminho é estreito, mas largo é o caminho e a porta que dá na perdição. Mas esse na qual a igreja verdadeira está caminhando é em justiça para rendermos graças ao Senhor na eternidade. Abra os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Esta é a porta do Senhor. Jesus, ele se apresenta como a porta. E é por ela que os justos vão entrar, eu e você, aliançados com o Senhor, em arrependimento, humilhados diante de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor, a suficiência de Cristo, faz com que a gente adentre nesses portais para render graças. E Deus responde, porque Ele é a nossa salvação. Agora Ele vem explicando os quesitos relacionados para aqueles que não querem. A partir do verso de número 22, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Ela é uma pedra de tropeço para quem não crê e quem não quer se arrepender. Essa pedra rocha poderosa e verdadeira, se alguém cai sobre ela, se machuca muito. Cair sobre a rocha se machuca, lesa. Agora, se essa rocha pesada cai sobre alguém, esmaga, destrói. Essa pedra angular, que para poder fazer uma casa naquele tempo precisava ter, ou qualquer construção, não tinha cimento nem argamassa, então precisava ajustar as pedras para que o contrapeso e todo o peso de algumas construções pudessem convergir para essa pedra, e só ficaria o monumento de pé, ou a casa mesmo de pé, ou o templo de pé, se essa pedra estivesse colocada no lugar exato, que convergisse todo o cálculo matemático para que não desabasse. E ele diz que Jesus é exatamente essa pedra, comparando uma simbologia, dizendo: sem Cristo, qualquer edificação que o ser humano fizer é um desastre, vai cair, mas com Cristo Ele edifica inclusive o santuário eternamente e que não é destruído. Só que muitos rejeitaram e muitos estão rejeitando. Só que essas maravilhas de salvação, libertação e cura, isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Deus não nos promete riquezas e bens materiais, mas Ele diz que se estivermos andando de acordo com a vontade dEle, em obediência às Escrituras, Ele supre aquilo que a gente precisa a cada dia. Ele não tem obrigação de nos dar nada, mas Ele é um Deus que se alegra em nos abençoar. Muitos estão correndo atrás de riquezas, de ganhos, de poderios humanos, mas as Escrituras nos ensinam que a maravilhosa graça de Deus é porque Ele concedeu a salvação para todo aquele que teve a revelação dela e creu. Isso é maravilhoso. Este então é o dia que Deus, o nosso Senhor, agiu. Deus agiu ao favor do povo dele. Poderia não ter feito nada disso, mas Ele interveio no tempo, no espaço, para poder realizar o propósito dele. Por isso se alegrem
exultem nesse dia. Não é o dia de amanhã, é o dia de hoje. Se alegrem também cada dia. E aí ele vai entender. E se Deus não agir, não tem como acontecer nada. E ele vai clamar: salva-nos, Senhor, nós imploramos. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Hosana nas alturas. Salva-nos, Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Com a expressão mais hebraica, salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Deus não quer que a gente não seja salvo. Deus não quer que você não seja salvo. Deus não quer que você se desvie para perder a salvação. Deus não quer que nenhum pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso que Cristo, que conquistou a nossa salvação, não vai deixar ser perdida. Faz-nos então ter paz, alegria, saúde e sermos justos. Faz-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus adentra em Jerusalém e eles gritam: Hosana, Hosana nas alturas. É esse contexto aqui profético. Da casa do Senhor nós o abençoamos. É nessa casa de oração que nós abençoamos todas as autoridades desse país e aqueles que foram constituídos agora, para a glória e louvor do nome de Jesus. Derrama graça e sabedoria, caia por terra toda a violência, e que sejamos um povo em Cristo. Não pedimos para que nos retire do mundo, mas para que sejamos um, assim como o Senhor é. Foi a oração de Jesus no João 17. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a luz. Ele nos mostrou a bondade dEle. Uma mensagem que Ele fala: que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a face dEle sobre ti. Está em Números capítulo 6. Ele está falando a mesma coisa, que Deus possa mostrar a bondade dEle para conosco. Vamos nos juntar num cortejo festivo. Não com marcha para Jesus política. Não com festas para ídolos. Não para poder sentirmos sensações de prazer e estarmos pecando ou vivendo na carne. O que ele fala aqui é: vamos nos juntar para a gente comemorar a bênção de Deus, porque Ele é bom, e a gente quer proclamar o nome do Senhor, festejando com alegria, porque Ele nos libertou para sempre. O povo de Deus é um povo que comemora e é um povo alegre, sem precisar de drogas, bebidas e vícios. Ele nos liberta de tudo isso. Ele é Deus. Levando ramos até a ponta do altar. E aí ele está falando sobre aqueles sacrifícios na festa, que com as cordas eles iam até as pontas do altar fazer os sacrifícios. Eu e você somos sacrifícios vivos diante do Senhor, no altar desse Deus que é a nossa salvação. Quando a gente se reúne na casa de oração, a gente vem como sacrifício vivo. Quando a gente vai fazer algo a Deus, tem que ser um sacrifício. E esse sacrifício não precisa ser mais para matar animais, para poder sacrificar animais ou ter derramamento de sangue. Jesus já fez isso na íntegra. Ele fala sobre a nossa fé sacrificial.
a nossa fé racional, o nosso entendimento das nossas renúncias diárias, nossos sacrifícios de louvor que engrandecem ao Senhor, no altar dele. E o altar também não é somente na casa de oração, aqui na igreja, mas também nos nossos lares. Temos nosso altar. Somos ali uma família que montamos um altar de adoração ao Senhor para sempre. A igreja aberta, a igreja fechada, existe adoração ao Senhor. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Se conclui a restauração da cidade, a construção do templo e a edificação dos muros de proteção. Então rendemos graças porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Que maravilha. Tanto é que o Salmo número 119 foi colocado nessa posição, porque ele já começa no verso 1 dizendo: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Deus é maravilhoso, Ele é bom, e o amor dele dura para sempre. Amém? Houve todos os impedimentos necessários para que não fosse estabelecido o templo do Senhor. A adoração não acontecesse, mas ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Ele é soberano. O povo estava ali depois com a motivação, com materiais, equipamentos. Mesmo assim, Deus permitiu que parasse para poder realinhar com um propósito maior. Está na Bíblia, não vai ser diferente. Guarda o teu coração, fique em paz. É tempo da gente olhar para nós mesmos e vermos aonde erramos, aonde pecamos, aonde temos nossas brechas, nossas falhas, para Deus restaurar o santuário dele, que sou eu e você, para que possamos estar salvos para sempre. Amém? Quando isso acontecer,